Tá gravando. Beleza. Boa noite, nós somos a dupla 21. Sou eu, Júlia, e o Maurício. Nós estamos em dispositivos trocados, então os nossos nomes estão aparecendo trocados. E estamos aqui para apresentar nosso trabalho referente ao módulo 4 da disciplina. Então, lá no nosso GitHub, no repositório que nós trabalhamos, a gente tem o nosso projeto, que foi basicamente implementar a mediana das medianas utilizando GPUs com CUDA, né? Utilizando a tecnologia CUDA. Então, basicamente a gente queria, porque estamos fazendo PSPD agora e vimos uma grande possibilidade de paralelização eh, no algoritmo de mediana das medianas de uma forma bem interessante, principalmente por como ele é feito e todas as divisões, mas assim, as divisões de uma forma bem específica naquele passo de dividir por 5. Então foi o que mais interessou a gente. E aí, basicamente, nós utilizamos CUDA, né? Para implementar, a gente usou o Lite GPU para poder fazer os testes, e rodar o código. E a gente também fez é, uma versão em C++, que foi para execução sequencial normal. Então, basicamente, a gente usou o playground do LibGPU. E aí, no nosso README tem mais algumas informações. Então, você pode ir lá, Maurício, no código de CUDA? Isso. Então, a nossa ideia inicial era basicamente utilizar é, a GPU para fazer a função realmente da mediana das medianas, como eu falei anteriormente. Então, basicamente, no kernel da GPU, a gente tem a função de calcular o chunk das medianas, que basicamente ele só realmente calcula o chunk que vai ser basicamente os blocos, as threads e as dimensões que vão estar dentro de um chunk. E aí ele faz basicamente uma ordenação dentro daquele chunk, tendo em vista principalmente os 5 elementos, né? Que é o que a gente realmente está procurando ordenar. Então, essas pequenas ordenações, né? E é isso que ele faz nessa primeira função. Quer explicar a segunda, Maurício? Não sei, eu pensei que você ia explicar tudo. Mas beleza. Ah, não, então tá, eu Não, explico, não, não tem não. problema. Eu falei no deboche, porque você tá explicando o trabalho todo. Ah, tá. Então, basicamente, a gente criou um kernel, como ela já explicou, que faz um cálculo bem simples aqui para buscar o ID do chunk, para a gente poder definir o nosso início e final, que ele vai preencher que ele vai ordenar do nosso vetor. Ele faz uma ordenação local e depois passa, porque a gente não precisa realmente passar o vetor inteiro para cá, porque dá um desperdício de memória. E aqui embaixo é basicamente a nossa função recursiva, que vai fazendo a nossa árvore, que cada nível da árvore diminui em 5, porque a gente pega os blocos de 5, ordena, e depois pega a mediana de cada bloco, e vai fazendo isso até a gente poder ter o nosso chute do oráculo. Aqui embaixo é só a implementação, realmente, da mediana das medianas, para poder pegar a mediana certa com aquelas condições aplicadas do algoritmo de mediana das medianas. Se for L, se for à esquerda, é isso daqui. Não, se a esquerda for menor, é essa função aqui. Se a esquerda for maior, é somente o K e pega a esquerda. Aqui pega a direita. Isso assim vai dividindo o vetor e de maneira mais certeira para poder achar a mediana central. Vou também falar um pouco sobre a comparação. A gente fez um simples cálculo aqui de duração dessa chamada de função, da função mediana. A gente fez um código equivalente em formato serial para a gente poder comparar. E o interessante é que a gente coloca dados aleatórios dentro
dentro desses testes para poder gerar números grandes de dados para poder procurar mediana. Porque como a GPU ela precisa de um barramento de memória para poder receber esses dados, não é igual a CPU, que já tem tudo em cache bem próximo já da ULA dela, com dados pequenos, acaba sendo inviável você usar a GPU por causa do throughput, porque o throughput se torna tão alto que cerca de 90% do tempo normalmente gasto por uma GPU não é no cálculo, é na transferência de memória. Então, a GPU começa a ser mais viável quando tem um processamento massivo de dados. Por exemplo, 50.000, que rodando aqui o serial, a gente consegue um tempo de execução médio de, deixa eu rodar, 7,8 milissegundos. E com GPU, lembrando que bastante desse tempo da GPU é realmente só da transferência de memória, para CPU poder enviar os dados para GPU. A gente consegue um speedup considerável usando GPU. E isso por conta da arquitetura mesmo da GPU, que ela é feita para processar massivamente os dados. O CUDA é feito próprio para programação de propósito geral, programação de GPU para propósito geral. Ela recebe, ela tem o dom de calcular as coisas massivamente paralelizado. Então, é isso. É só ressaltar que a gente usou o Lite GPU para melhorar a portabilidade de qualquer pessoa com qualquer computador poder usar o nosso código sem precisar realmente de uma placa NVIDIA. Isso mesmo. E é E, isso. e é isso. Muito obrigada. Muito obrigado.